Carta Tatiana Stutt. Estou atormentado por esta ideia de que preciso fazer algo forever. Em suma, gostaria, segundo o plano pré-estabelecido, de ocupar-me intensa e sistematicamente de algum tema que me absorvesse e centralizasse minha vida interior. Pensei em 4 temas até agora e já é um indicador de que não consigo me concentrar. São eles: uma pesquisa sobre a formação do espírito público na Itália no século passado, em outras palavras, uma pesquisa sobre os intelectuais italianos, suas origens, seus agrupamentos, segundo as correntes culturais, seus diversos modos de pensar, etc, etc. Tema bastante sugestivo que eu naturalmente poderia apenas esboçar em suas grandes linhas, dada a absoluta impossibilidade de ter à disposição a imensa quantidade de material que seria necessária. Você se recorda do meu rapidíssimo e especialíssimo escrito sobre a Itália Meridional e sobre a importância de Bergossi? Pois bem, gostaria de desenvolver amplamente a tese que tinha esboçado de um ponto de vista desinteressado. First, segundo, um estudo linguística comparada. Nada menos que isso. Mas o que poderia ser mais interessado e fútil do que esse tema. Tratar-se-ia naturalmente de abordar apenas a parte metodológica e puramente teórica do assunto, que jamais foi abordado de modo completo e sistemático do ponto de vista dos neolinguistas contra os neogramáticos. Um estudo sobre o tema de Pirandello e sobre a transformação do gosto teatral italiano que Pirandello representou e contribuiu para determinar. Ensaio sobre os romances de folhetim e o gosto popular na literatura. No fundo, para quem observar bem, entre esses 4 temas existe homogeneidade. O espírito popular criador em suas diversas fases e graus de desenvolvimento está na base deles em igual medida. 2. Carta Tatiana Stutt, 24 de fevereiro de 1929. Os livros solicitados entram no plano intelectual que eu mesmo quero construir. Decidi ocupar-me predominantemente em tomar notas desses 3 assuntos. Primeiro, a história italiana no século XIX, com especial referência à formação e desenvolvimento dos grupos intelectuais. Segundo, a história americana e a historiografia. Terceiro, o americanismo e o Fordismo. Caderno 1, 8 de fevereiro de 1929. Caderno 4, caderno 8, 31 de 1931. Notas esparsas e apontamentos para uma história dos intelectuais italianos. Primeiro, caráter provisório de ajuda à memória dessas notas e apontamentos. Segundo, delas poderiam resultar em ensaios independentes, não um trabalho orgânico de conjunto. Terceiro, não pode haver uma distinção entre a principal e as partes secundárias da exposição entre o que seria o texto e o que deveriam ser as notas. Quarto, trata-se frequentemente de afirmações não verificadas que poderiam ser definidas como de primeira aproximação. Algumas delas nas ulteriores pesquisas poderiam ser abandonadas, talvez a afirmação oposta poderia demonstrar ser exata. Quinto, não devem causar má impressão a vastidão e a incerteza dos limites do tema. Por causa do que dissemos acima, não tenho absolutamente a intenção de compilar uma mixórdia confusa sobre os intelectuais, de ser uma compilação enciclopédica que queria preencher todas as lacunas possíveis e imagináveis. Ensaios principais: introdução geral, desenvolvimento dos intelectuais italianos até 1870, diversos temas, períodos, a literatura popular, dos romances e folhetim, folclore e senso comum, a questão da língua literária e dos dialetos, o filhote do padre Braschini, Reforma e Renascimento, Maquiavel, a escola e a educação nacional, a posição de Bergoschi na cultura italiana até a Guerra Mundial, o ressurgimento e a partido da ação, Hugo Foscolo na formação da retórica nacional, o teatro italiano, a história da ação católica, católicas integristas, jesuítas, modernistas, a comuna medieval, fase
econômico-corporativa do Estado, função cosmopolita dos intelectuais italianos até o século XVIII. Reações de ausência de um caráter popular nacional da cultura italiana, os futuristas. A escola única e o que significa para toda a organização da cultura nacional. Lorianismo, que todas, como todas uma das características intelectuais italianas, a ausência do jacobinismo do ressurgimento italiano, Maquiavel como técnico da política ou como político integral em um ato.